Minas. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Beatriz Quesada, eu sou repórter aqui da Capital Aberto e hoje na nossa live Capital nós vamos discutir como foram as primeiras assembleias digitais sobre a instrução CVM 622. Para debater esse assunto, a gente tem aqui um grande time de especialistas, o Romeu Amaral, sócio do Amaral e Lewandowski Advogados, a Flávia Mouta, diretora de emissores da B3, o Gustavo Gonzalez, diretor da CVM, e a Graciela Serbino, diretora jurídica da B3. A gente está aqui com todo esse pessoal. Primeiro vou fazer uma série de perguntas para os nossos entrevistados e logo na sequência a gente passa para as dúvidas de vocês que estão nos assistindo. Lembrando que durante toda a live vocês podem ir mandando suas perguntas aqui pelo chat do Zoom, pelo Facebook ou também pelo YouTube. Podem ir conversando com a gente que a gente está de olho aqui em tudo que vocês estão mandando. Eu queria começar falando um pouco, né? A gente sabe que a CVM propôs essa minuta em tempo recorde, com apenas uma semana para manifestações em audiência pública, e ainda assim muitas associações e escritórios se manifestaram, né? Antes da gente entrar em como foi a aplicação das medidas, eu queria que o Gustavo comentasse um pouco mais sobre o processo de elaboração da instrução e quais foram as principais reivindicações recebidas na audiência pública e como que isso acabou impactando a redação final da norma. Bom, boa tarde a todos, boa noite. Prazer estar participando desse evento. Agradeço a Capital Aberto pelo convite. Mais uma oportunidade para discutir um assunto tão relevante com amigos tão queridos. Como você disse, Beatriz, a gente teve 37 comentários na audiência pública, que é um número muito expressivo. É raro a gente ter uma participação tão grande do mercado em uma audiência pública, mesmo, né, com um período tão curto também de uma semana. Acho que era urgente, todo mundo entendeu a urgência, que também se refletiu no tempo que a CVM se deu, né? Acho que a gente preparou a regra no intervalo muito curto depois da edição da medida provisória, e a gente também se deu uma semana depois do encerramento da audiência pública para editar a norma, o prazo que não foi nem utilizado na totalidade. E a audiência pública, ela não foi só numerosa, né? Acho que veio muito comentário importante. Então, assim, para falar de alguns, acho que a gente teve uma melhoria na questão mesmo de definição, esclarecendo qual seria a definição utilizada pela CVM para a Assembleia realizada de modo parcialmente digital e também botando junto a questão da Assembleia exclusivamente digital. Houve um ponto importante que o mercado trouxe, que a CVM, quando estava regulamentando esse novo parágrafo 2º-A do artigo 124, ela estava falando só de Assembleia digital, mas ele também permitia, ao flexibilizar a regra do parágrafo 2º daquele mesmo artigo, fazer uma assembleia fora da sede da companhia, mesmo em outra localidade. E a CVM também regulou essa matéria na 622, era algo que não estava previsto na audiência pública. Um outro ponto importante que também decorre de comentários do mercado são esclarecimentos sobre participação de outras pessoas que não os acionistas, né, nomeadamente os administradores, auditores e outras pessoas cuja participação é obrigatória ou admitida na Assembleia por meio virtual. A regra esclarece que essas pessoas podem participar pelo sistema virtual desde que seja franqueada a mesma oportunidade aos acionistas. Houve um ponto também importante, que também decorre de um questionamento do mercado, que é o esclarecimento sobre a possibilidade do presidente ou do secretário da mesa registrarem em ata a presença dos acionistas que participam à distância. A 481 já continha, desde da reforma de 2015, uma regra que previa que tais pessoas eram consideradas assinantes da ata, mas, de fato, não tinha a questão de como era feito o registro na ata. Com relação ao sistema eletrônico de participação, houve também alguns aperfeiçoamentos. Para citar talvez o mais relevante, foi o fim da exclusão da assistência técnica. Você vem me ouvir uma série de comentários criticando que estava muito oneroso e reviu a exigência. E talvez acho que o último ponto que me parece bem relevante é a questão também da possibilidade da companhia fixar um prazo para depósito prévio dos documentos que comprovam a qualidade de acionista no caso das assembleias 100% digitais. A 481 ela já previa que a companhia podia solicitar o depósito desses documentos, mas numa assembleia presencial a jurisprudência da CVM sempre foi no sentido de que você não poderia proibir a participação
do acionista que tivesse descumprido a regra do depósito prévio e chegasse na hora com a documentação exigida. Com relação à participação pelo sistema eletrônico, considerando todas as complexidades relativas a essa participação, uma expectativa de que, de fato, traga um maior número de acionistas para participar da Assembleia, a CVM permitiu que, nessa hipótese específica da participação pelo sistema eletrônico, a companhia fixe um prazo para depósito prévio, né, de até 2 dias ou menor, sendo que nessa hipótese específica, se o acionista não cumprir o prazo, ele pode ser proibido de participar da Assembleia. Acho que era isso. E é engraçado, né, que todas essas manifestações, elas mostram um pouco como o mercado estava disposto, né, a adotar essa medida. Muitas empresas acabaram adotando essa solução de assembleia parcial ou completamente virtual. E eu queria saber um pouco da Flávia agora, né, considerando os dados que a B3 tem desse histórico das assembleias, quais informações que você pode compartilhar aqui com a gente sobre como que foi essa primeira adoção das assembleias digitais? Ótimo, Bia. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com tantos amigos, como bem disse o Gustavo, né? Acho que eu vou dar um passinho para trás aqui. A estrela do nosso evento de hoje definitivamente é o formato dessa nova assembleia, né? Mas uma outra flexibilização também capitaneada pela CVM, instituída por meio da MP, foi extremamente relevante também para as companhias, que foi a questão do prazo, né? A dilação do prazo. Apesar de você identificar um esforço bastante significativo das companhias para tentarem ali se adequarem e cumprirem o prazo original de 30 de abril, acho que foi um grande alento para todas, que elas tivessem a flexibilidade. Você teve aí em torno de 240 companhias listadas fazendo as suas assembleias até 30 de abril, de um universo de 420 companhias, mas um outro grupo grande se beneficiou dessa dilação de prazo e está se organizando aí para as assembleias em maio, junho até julho. Então, é um outro pano de fundo aqui nesse contexto de flexibilizações para as assembleias. Voltando aqui para a estrela, né, do nosso evento, o formato novo das assembleias, acho que não dá para se falar numa assembleia digital sem passar pela ferramenta. Que ferramenta utilizar? E talvez essa tenha sido a grande discussão ao longo do tempo. E finalmente chegou o dia em que as pessoas tiveram que decidir que ferramenta adotar. Então você tinha ali, usualmente, o que mais predominou foi o Zoom, como a gente está usando aqui hoje, e o Microsoft Teams. Algumas outras companhias adotaram WebEx, Google Meet, Google Hangout e algumas outras ferramentas em menor escala, mas predominou Zoom e Teams. E quando você fala com as companhias, né, o que elas tiveram que percorrer de requisitos para adoção de uma ferramenta? Primeiro, elas tinham que investigar a possibilidade de ter um grande número de usuários acessando simultaneamente, então precisava ser uma ferramenta que comportasse isso, requisito de segurança, por questões óbvias, facilidade de utilização, seja facilidade de utilização pelo corpo técnico da própria companhia, eles tinham que ter facilidade ou tinham que ter familiaridade com a utilização daquela ferramenta, e do mesmo modo para o investidor, tinha que ser algo de fato acessível ao investidor, e as companhias tiveram essa preocupação. Custo, por óbvio, né? Tá sempre na mesa. Mobilidade, não pode ser algo só acessível pelo desktop, você tem que conseguir acessar pelo desktop, pelo notebook, pelo celular, pelo iPad, por qualquer mecanismo. E você, de alguma maneira, em certos temas, você precisava simular salas virtuais, como se você estivesse reproduzindo o ambiente presencial, né? Então, em termos de ferramenta, tem um pouco esse contexto aí de fundo. Riscos, é óbvio que as companhias estavam preocupadas com riscos de conexão, mas de uma maneira em geral, você vê relatos de que os aspectos foram mais positivos
que negativos, em média. E o quórum também, as companhias reportam que, em média, tiveram um quórum maior que de anos anteriores, tá? Passando para procedimentos, né, você tem um cardápio super farto. E o fato da CVM não ter amarrado um modelo, um padrão a ser adotado foi extremamente útil, porque talvez cada companhia tenha uma peculiaridade e ela possa adotar um formato distinto. Então, você teve aí companhias que adotaram assembleias exclusivamente digitais, né, 100% digitais. Outras adotaram o que a gente apelidou no mercado de procedimento híbrido, uma parte presencial, ou era possível votar presencialmente, mas também era possível acessar uma dessas ferramentas e proferir o voto remotamente. E tem um terceiro modelo aqui que, teoricamente, está dentro do contexto de assembleia presencial, mas mesmo a assembleia presencial evoluiu no ano de 2020 e algumas dessas assembleias possibilitaram o acompanhamento remoto. Não é participação remota, não era considerado uma assembleia digital, mas você podia acompanhar a assembleia de maneira remota, sem proferir voto. Em alguns modelos só por áudio, mas mais recentemente, agora no final de abril, já por meio de vídeo, tá? Com relação à documentação, o Gustavo comentou também na fala dele, era uma preocupação que se tinha ao se adotar um modelo de participação mais remota, o que a gente vai ter de invenção em termos de documentação, vai ter que analisar a íris do olho pela câmera do computador, teste DNA, o que vai aparecer de novidade, mas definitivamente a documentação foi bastante low profile, documentações usuais como a gente tinha nos anos anteriores e até com algumas flexibilizações. Algumas companhias dispensaram algumas formalidades como reconhecimento de firma, tá? Por fim, não menos relevante para essa fala inicial, como que fica o contexto do boletim de voto à distância nesse novo cenário, né? Com um cenário de pandemia em que você tem uma forte flexibilização na norma, viabilizando a assembleia digital, onde que o boletim de voto à distância se encaixa nisso tudo? Definitivamente, se teve uma coisa unânime, apesar das companhias, cada uma adotar o seu modelo de assembleia digital, uma coisa que foi unânime entre elas foi o reforço do boletim de voto à distância, né? Vários manuais de assembleia trouxeram a importância de se planejar e de votar por meio do boletim de voto, porque não necessariamente participar à distância significa acompanhar em tempo real a assembleia e proferir o voto presencialmente. Para muitas pessoas, participar à distância é conseguir votar de maneira remota, e isso foi viabilizado por meio do boletim de voto, que se consolida nesse processo como um grande aliado desses novos formatos de assembleias digitais ou híbridas, a depender da adoção da companhia. Acho que é um pouco o panorama geral aí que a gente percorreu, bem comum a todas as companhias nesse cenário, nessa primeira safra, né, que se encerrou no dia 30 de abril. Volto com você aí, Bia. Obrigada. Acho que agora essa foi a primeira vez, né, a primeira utilização, e agora a Flávia deu um panorama aqui bastante interessante para a gente de como que as companhias adotaram isso, mas eu queria agora ver com a Graziella, né, queria que ela avaliasse como é que foi uma experiência particular, né, na Assembleia Digital conduzida pela B3, e também explicasse um pouco para a gente quais são os principais desafios das empresas, né, na hora de implementar esse novo recurso, de implementar essas assembleias digitais. Ótimo, Bia. Bom, boa tarde a todos, boa noite, na verdade. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Bia e da Capital Aberto, sempre muito presentes aí, exercendo o papel de fomentar nossas discussões de mercado de capitais. É muito importante para todos nós. Muito obrigada pela iniciativa de vocês e pelo convite.
Bom, eu reputo que a experiência da B3 foi bastante positiva, né? Nós, na verdade, já havíamos convocado a Assembleia da B3 antes mesmo da edição da Instrução 622, né? Na vigência da 481 original, né? E a nossa opção foi pelo modelo híbrido, né, em que se permitiu a participação dos acionistas, seja presencialmente, fisicamente, na sede da companhia, ou de maneira digital ou à distância, né? A 481 já trazia uma redação em que se permitia a realização de assembleia com a participação dos acionistas à distância, para além do exercício do voto via boletim de voto à distância, né? Então, nós nos fiamos no que já tinha de regulamentação anterior a 622. Mas a 481 original ela não tinha todo o detalhamento que depois, muito oportunamente, a 622 trouxe, né? Então, nós nos vimos diante de várias lacunas e tivemos que tomar decisões em vista dessas lacunas que existiam na regulamentação. E o exercício que a gente tem que fazer nessa hora é de retornar para os conceitos societários, né? Entender o propósito e a função de cada um desses instrumentos, né? E aí vale a pena olhar uma definição que o próprio Bulhões Pedreira fez a respeito da Assembleia, né? Ele é coautor do anteprojeto de lei que deu origem à 6404, e ele diz o seguinte: a Assembleia, o que é a Assembleia? Né? A Assembleia ela é um conjunto de pessoas e um procedimento com função deliberativa. O que é curioso dessa definição, me parece, e é importante aqui para a nossa discussão, que se coloca em igual importância o grupo de pessoas e o procedimento. O procedimento é tão importante quanto. Então, a gente discute se o sistema é A ou B, e podem parecer, a uma primeira vista, discussões de menor importância, mas elas são essenciais para que uma Assembleia seja válida, né? As deliberações dela decorrentes sejam válidas. Então, é bastante importante a gente olhar para o procedimento. Mas esse procedimento ele tem uma finalidade, que basicamente é promover o contraditório a fim de que seja tomada uma deliberação social. Então, é à vista disso que a gente olhou a então redação da 481 e tomou a decisão em relação à nossa Assembleia. A primeira coisa importante é que um sistema precisa viabilizar o contraditório, né? Os acionistas têm que poder participar, têm que poder trocar as ideias. Se querem ou não fazer isso, é uma opção deles, mas o sistema que for escolhido, ele precisa viabilizar esse contraditório entre os acionistas. Nós optamos por uma solução mista de áudio e vídeo. Então, nós tivemos o vídeo que reproduzia todo o conteúdo disponível na Assembleia, a mesa, né, para visualização de todos os acionistas que entrassem de maneira remota, né, ou virtual, e nós tínhamos um áudio para que os acionistas pudessem interagir. Por que nós optamos por esse sistema? Porque esse sistema de áudio e vídeo nos permitia aferir a autenticidade do acionista. O acionista recebia um PIN e, com isso, nós poderíamos controlar que aquele acionista era o acionista detentor do PIN para o qual ele foi conferido. Então, a sua participação era certificada por esse sistema, um pouco talvez diferente desses outros sistemas em que isso não é tão direto, né? Então, essa foi a nossa opção. Eu acho que é importante comentar o seguinte: no início da nossa discussão, né, lá atrás, eu acho que todos recebemos com uma certa estranheza essa questão de se fazer reuniões de assembleias por meio digital, enfim, as pessoas
existia uma estranheza no ar, né? Será que é válido? Será que isso mesmo cumpre os efeitos da lei? Afinal de contas, nós todos estávamos muito apegados ao mundo físico, né? E, de certa forma, a vanguarda leva questionamentos, né? Essa realidade do mundo físico, para nós hoje, já é bastante diferente, quase 60 dias depois, muitos de nós em quarentena e muitos de nós tomando decisões de maneira virtual, fazendo seminários como nós estamos fazendo aqui agora. Enfim, você sentiu que funcionou? Você sentiu que supriu essa necessidade do físico? Eu acho... bom, na verdade, deixa eu responder a sua pergunta te trazendo um dado anterior, né? Na nossa Assembleia, a gente não teve nenhum acionista participando fisicamente. Nós tivemos todos os acionistas que participaram da Assembleia de maneira virtual, além do boletim de voto à distância, né? Então, nós tivemos 7 acionistas participando, interagindo com a mesa, colocando suas observações, pedindo anotações em relação ao voto, de maneira bastante produtiva, como a gente está fazendo aqui agora. Então, eu acho que toda essa estranheza, ela será revista depois dessas experiências. Me parece que a gente tem aqui uma maneira nova de interagir no mundo de negócios, né? No mundo empresarial, de uma certa maneira. Todos nós já estamos operando de uma maneira muito diferente hoje. E eu não vejo por que a vida das companhias deva ser destacada dessa realidade, né? Elas se inserem também nessa realidade. Eu gostaria de fazer 2 comentários finais a respeito da sua pergunta, Bia, que é o seguinte. O primeiro, eu acho também, assim como o Gustavo acho que comentou, a Flávia também, acho que foi bastante feliz a decisão depois da CVM de não restringir os sistemas de tecnologia, né? Acho que a adoção de uma regra principiológica que possa se adaptar, inclusive, a novas tecnologias que seguramente surgirão aqui, né, para atender essa demanda, eu acho que foi bastante feliz e imputa, sem dúvida, à companhia uma avaliação de adequação da escolha que a companhia faz, né? Essa é uma questão importante. E a segunda questão que eu gostaria de mencionar, que foi tocada pela Flávia, é a questão do boletim de voto à distância, né? No caso da B3, nós tivemos uma participação equivalente a 66% via boletim de voto à distância, 1% via participação virtual, né? Ou à distância ali na Assembleia. Então, me parece que aqui o boletim de voto à distância, como já mencionou a Flávia, eu acho que ganha um protagonismo importante nessa nova era. E é bacana que você trouxe isso, né, de que a gente está entrando em um novo momento e não é só aqui no Brasil, né? Todo mundo está passando por essa pandemia, a gente está vendo isso acontecer também lá fora. O Romeu tem acompanhado, né, a adoção de assembleias parcialmente, totalmente digitais fora do Brasil. E eu queria saber, partindo do que você tem visto, quais as semelhanças e o que tem de diferente e o que tem de igual em relação ao que a gente está fazendo aqui, ao que a Flávia e a Graziela compartilharam com a gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Capital Aberto por mais poder participar desse webinar com vocês, com a Graziela, com a Flávia e com o Gustavo, que são queridos amigos e são grandes referências do mercado de capitais brasileiro. Se eu puder contribuir eu fiz aqui uma separação, eu vou trazer alguns exemplos, porque, assim, eu sou entusiasta da Assembleia Digital, mas a gente sabe que tudo que é novo necessita de um tempo de maturação e adaptação. Então, o que eu vou trazer aqui, eu acho que é interessante até para o aperfeiçoamento desse modelo, são os problemas que têm sido verificados lá fora e algumas coisas aqui do Brasil, de maneira sempre a contribuir para o aperfeiçoamento, né? E a gente também poder lidar com essas questões.
Então, eu separei aqui, a experiência norte-americana me parece a mais rica pelo desenvolvimento do mercado de capitais, e eu dividi aqui em duas categorias. Uma primeira, que são os problemas de acesso, né? E a segunda categoria, que seria os problemas de participação à distância. Participação, aqui, compreenda-se como um gênero participação e voto, né? Porque a gente tende a sempre a separar o direito de participação e o direito de voto, mas aqui eu estou considerando aqui a participação como o exercício desses dois direitos. No primeiro, no problema de acesso, a gente percebe aí pela experiência em companhias norte-americanas que realizaram as assembleias inteiramente digitais, o problema de login à plataforma. Então, como bem dito pela Graziella e pela Flávia, a Flávia também trouxe aqui exemplo de várias companhias que usaram diversas plataformas. A gente sabe que pode ser que em uma dessas plataformas o acionista tenha algum problema de acesso. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Algumas companhias separaram o acesso para acionistas que iriam exercer o direito de voto e acesso para aqueles que somente iriam assistir à Assembleia. E aí conferiram códigos de acesso diferentes. E isso gerou um pouco de confusão para o acionista, porque e quem fornecia esses códigos de acesso eram as corretoras. E aí o broker lá, dependendo da situação, ele podia fornecer, num caso específico, ele forneceu um código errado. O acionista queria votar e a corretora forneceu o código somente para participar. E aí aconteceu que ele participou, mas não votou. Então, esse é um problema de acesso que ocorreu. Um ponto importante que vem sendo discutido lá fora é a oportunidade de se colocar à disposição dos acionistas um tipo de help desk, um service desk, algo que ajude o acionista, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de uso dessas ferramentas. A gente sabe que hoje, com o isolamento, com a nossa vida totalmente transformada do dia para a noite com o home office, nós fomos obrigados a usar essas ferramentas. Quem não utilizava passou a ser obrigado a utilizar e aprender a usar as ferramentas. Mas a gente sabe que nem todos ainda estão familiarizados, então, e podem ter esses problemas de acesso. Então, colocar um serviço de suporte à disposição do acionista antes da realização da Assembleia, ou seja, no dia um pouco antes do início da Assembleia e durante a realização da Assembleia, pode ser muito útil para que o acionista efetivamente participe e vote nas assembleias. Uma outra crítica que foi feita, um outro problema, e aí foi na Assembleia da Berkshire Hathaway, que é uma das maiores dos Estados Unidos, foi a falta de controle de acesso para ingressar na Assembleia. Então, lá, o login era feito só por uma autenticação por e-mail, o que poderia permitir a qualquer pessoa ingressar sem indicar se era ou não acionista da companhia. Então, essa era uma falha de acesso, né? Você veja que a Graziella disse que na B3 foi fornecido um código de acesso para que a pessoa pudesse ingressar no áudio, o que já, de certa forma, controla esse acesso. Mas aqui também levanta uma problemática que será que a pessoa que ingressou, ela realmente é o acionista? E a gente tem uma regra na nossa lei que fala que somente o acionista ou advogado ou, no caso de um fundo gestor, pode participar da Assembleia. Então, você tem algumas limitações legais. Então, isso é algo que também a gente tem que discutir um pouquinho mais, né? Na segunda categoria, que é a participação dos acionistas, a gente tem aí agora, eu acho que nesse bloco a gente tem um pouco mais de questões a debater aí para o aprimoramento desse tipo de assembleia, quando a gente trata da inteiramente digital, né? Ou até mesmo naquela híbrida em que o acionista participa virtualmente, que a primeira coisa é a limitação do tempo para a exposição de propostas por acionistas, né? Em algumas assembleias lá fora, os acionistas tiveram um tempo reduzido de 3 minutos para apresentar as propostas, né, que seriam discutidas e debatidas entre os acionistas,
E a depender da matéria, 3 minutos pode ser muito pouco. Então, o questionamento é, será que a mesa dos trabalhos, ou até mesmo a administração da companhia, porque isso depende muito de quem impõe esse prazo, né? Poderia ser imposto isso no manual da Assembleia, ou poderia ser imposto pela mesa dos trabalhos, e independente de quem impõe, poderia se impor o prazo de 3 minutos para a apresentação dos temas, né? Então, isso é algo que lá fora foi feito, a gente espera que não ocorra aqui, mas é um ponto de atenção, né? Porque limitar o tempo de exposição de uma proposta por um acionista pode trazer um risco ao exercício do direito de participação, cerceando esse direito, né? Então, porque, inclusive, na Assembleia Presencial, quem participa da Assembleia Presencial sabe que, por mais que haja uma dinâmica toda particular, em que o acionista, quando ele quer propor alguma coisa, ele levanta a mão, faz a sua exposição, o presidente dá a palavra ao acionista para ele expor a matéria, aquela proposta. Via de regra, você não chega a limitar, você nunca fala, você tem 5 minutos para apresentar. O que você faz é, se a pessoa estiver se alongando muito, você pede para ela ser mais breve, para ela encerrar a apresentação, para que a Assembleia não se estenda por muito tempo. Mas você, de certa forma, não cria um prazo padrão para apresentação de propostas, né? Então, esse foi um problema notado lá fora. E, de qualquer forma, a mesa sempre deve controlar os abusos, os excessos, mas não impedir o exercício do direito de participação do acionista, né? Uma outra coisa que foi verificada lá fora é que acionistas não podiam votar durante a Assembleia. Principalmente nas assembleias híbridas, chegou a exigir apenas votação por meio de boletim de voto à distância. E aí, o que acontece é que lá fora, você também, como tem aqui na 622, é até interessante, não sei se o Gustavo depois pode até explicar, mas tem uma regra na Delaware General Corporation Law que trata das assembleias digitais, não sei se foi inspiração para 622, e ele fala que você pode apresentar o boletim de voto à distância com antecedência, que diz a norma, então a 481 fala que você tem que apresentar com 7 dias de antecedência, a menos que a companhia reduza esse prazo, mas, de qualquer forma, se eu participar da Assembleia, seja presencialmente ou virtualmente, eu posso querer manifestar o voto de maneira diferente daquele que eu apresentei no boletim de voto à distância. E aí algumas companhias não deixaram o acionista que, mesmo tendo apresentado o boletim de voto à distância, gostariam de alterar o voto ou manifestar o voto virtualmente no momento da realização da Assembleia. Esses foram os principais pontos verificados lá fora. E um outro ponto importante sobre perguntas dos acionistas, e aqui é uma questão interessante, porque no mundo virtual, né, eu sei, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Alupar, que fez a assembleia por meio do Webex. Eu uso muito o Webex para trabalhar. E a gente sabe que o Webex, você tem um chat, como tem no Zoom também, você tem um chat que as pessoas vão perguntando, e nem sempre você consegue, a gente sabe aqui, participando de webinars, que a gente nem sempre consegue responder todas as perguntas, né? E tem companhia lá fora que, inclusive, pediu para que as perguntas fossem enviadas com antecedência. Então, aí ficam as seguintes perguntas. Quem tem o dever de selecionar as perguntas? Tem o dever de selecionar todas as perguntas? Pode filtrar as perguntas? Normalmente, numa assembleia presencial, isso não ocorre. Se você tem uma pergunta, você levanta a mão, faz a pergunta, e aí espera-se que a mesa ou que os membros da administração que estão lá presentes respondam. Pode ser que eles se furtem a responder, por não estar na pauta, a matéria não está em pauta, mas, de qualquer forma, você não é cerceado do direito de perguntar. No momento em que você, no ambiente virtual, você faz a pergunta, mas tem alguém do outro lado que escolhe quem que pergunta a responder, de certa forma, você reduz a participação do acionista na Assembleia. E, por fim, trazendo aqui para o nosso direito agora, a experiência brasileira, como a Flávia bem trouxe aí os dados, né, 10% só realizaram as assembleias dentro do prazo, as outras optaram por usar o prazo estendido. Será que há uma resistência à assembleia inteiramente digital?
Eu vi a BRF fez assembleia híbrida, alterou o local, mas manteve o sistema de boletim de voto à distância de maneira híbrida e participação, mas não adotou inteiramente virtual. Uma das que adotou inteiramente virtual, a Alupar, o que eu vi, o que eu notei? Que você teve um item da pauta que não é problema da Assembleia virtual, mas veja que interessante quando a gente adota a virtual, como solucionar isso, né? Os minoritários e preferencialistas pediram a instalação do Conselho Fiscal. E aí chegou no momento da Assembleia, verificou lá a quantidade de percentuais necessários para a instalação do Conselho, porém, não havia candidatos, ou seja, aqueles acionistas minoritários ou preferencialistas que pediram a instalação do Conselho Fiscal não indicaram os candidatos para compor ali, para preencher aquela vaga do minoritário, e o controlador, obviamente, talvez não obviamente, mas se aproveitando dessa situação, considerou que a matéria foi prejudicada e acabou não instalando o conselho. Talvez numa presencial, você ali rapidamente conversaria com os acionistas, indicaria um nome, ou faria uma ligação, pediria para suspender a Assembleia por alguns instantes, ligaria para alguém, conversaria entre os acionistas minoritários ou preferencialistas, até encontrar um nome de consenso, indicaria um nome ou votaria nos nomes que tivessem sido apresentados. E na digital a gente nota que isso não aconteceu. Será que isso é um problema da digital ou será que isso é um problema de falta de participação dos acionistas na digital? Então, essas questões são interessantes da gente tratar, porque eu que participo muito de presencial, participei muito de presencial, a gente sabe que a dinâmica vai mudar. E uma dinâmica importante que pode mudar, e aí a gente vai ter que encontrar uma forma de solucionar isso, são aquelas negociações que acontecem entre os acionistas durante a Assembleia por alguma matéria muito complexa. Outra situação, voto múltiplo, por exemplo. Eu participei no ano passado daquela Assembleia da BRF, levou 12 horas. Seria impensável realizar aquela Assembleia por meio digital. Porque acho que também é uma coisa, né, Romeu, que a gente tá percebendo agora, né, como são as primeiras aplicações, é uma coisa que a gente também as empresas estão tentando aí ver como se adaptar, né? Esses exemplos que você trouxe de fora e aqui do Brasil são interessantes para a gente ver o que o pessoal está fazendo que deu problema ou está tentando, né, encontrar um modo de fazer isso de forma digital. E eu queria pegar um pouco isso que você trouxe para perguntar para o Gustavo se a CVM pensa em rever algum ponto da instrução depois de toda a experiência, né, que o mercado está tendo, se isso é uma coisa que está em jogo, né, esses argumentos que o Romeu trouxe, essas coisas que a gente tem visto, se isso pode ser revisto pelo regulador. E acho que é cedo, assim, não sei se quando você fala em toda experiência, né, acho que é uma experiência muito, muito incipiente, né? Assim, a gente teve um conjunto de, assim, a meu ver, assim, as primeiras mensagens que a gente recebeu dessa primeira leva são positivas, na maioria. Acho que confirmam. Eu sempre bati muito na tecla, até na CVM a gente tinha uma discussão se era possível fazer uma regra no prazo tão curto, e eu fui olhando o direito comparado, falei, lá fora é muito simples, não tem por que a gente fazer diferente. Então, como o Flávio pontuou, né, é uma regra que ela é super deferente à companhia. A companhia escolhe o sistema ali, é uma regra que o sistema tem um caráter instrumental só, você tem que atingir determinada finalidade. Desde que você atinge aquilo ali, o sistema que você for escolher é relevante sob o ponto de vista regulatório. Tem alguns pontos, assim, na verdade, até assim, tem algumas coisas que a gente escuta, que esse ponto que o Romeu falou do Conselho Fiscal é algo que já vem de alguns anos. E aí me parece que é um problema maior, que na verdade é um problema, não sei se é um problema, mas é um efeito colateral do boletim de voto à distância, especialmente. É quando você dissocia, justamente é quando eu encaminho meu voto antes da reunião. Acho que tem muito mais vantagem do que desvantagem. Acho que o boletim é algo que veio para ficar, revolucionou, diminuiu o custo de participar da participação, mas do custo do acionista demonstrar a sua opinião sobre os itens da ordem do dia. Não acho que nada desses sistemas que a gente está discutindo agora vão substituir. Até tinha muita discussão na CVM de
houveram os pedidos de, se a companhia fizer o sistema de participação, ela pode não usar o boletim. Não, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Assim, são totalmente diferentes e acho que isso vem reafirmar. Então, não me parece que tem alguns problemas desses que não me parecem que são problemas do sistema eletrônico, são problemas anteriores, assim, são ineficiências de votos proferidos antes da Assembleia. Eu sou um pouco, sou um pouco cético até com relação à Assembleia. Claro que tem alguns acionistas que chegam na Assembleia e de fato conseguem dialogar, reorganizar, mas já escrevi mais de uma vez, mesmo na Assembleia, o acionista, de um modo geral, ele precisa ter uma participação minimamente relevante para fazer sentido econômico ele ir na Assembleia. Quem são os acionistas relevantes? Em geral, assim, tem alguns ativistas, mas institucional. O institucional, mesmo quando ele participa da Assembleia, ele não envia o voto à distância, em geral tem um comitê, não é o representante daquele investidor na Assembleia, muitas vezes ele não tem nem autonomia para compor durante a Assembleia. Então, até acho que salvo algumas hipóteses, esse mito também da Assembleia, eu costumo brincar que a Assembleia é como a democracia ateniense, lá todo mundo reunido na praça discutindo, já era mentira, não existia numa Assembleia presencial. Assim, tem algumas coisas que de fato as pessoas compunham, mas eu acho que, pelo menos a minha experiência na minha outra vivência profissional de entrar na CVM, que às vezes era muito mais importante você descobrir quem era o seu acionista de referência, conversar com eles antes, tentar alinhar alguma coisa, o próprio acionista, às vezes, tentar explicar à companhia algum desconforto antes, do que na própria Assembleia. Assim, a Assembleia é muito raro você ver assembleias nas quais realmente há uma discussão e se muda algo que já vinha pré-estabelecido. Companhias, então, com um acionista controlador, normalmente a matéria que é submetida à Assembleia é a matéria que o controlador concorda, né? Nos termos que o controlador concorda. Então, não me parece que ter nada desse sentido. Eu acho, assim, pelo que eu ouvi até agora, me parece que confirma que a opção foi correta, de ser uma regra pouco intrusiva. Acho que tem algumas discussões que acho que vão demorar um pouco mais a vir. Acho que o Romeu fez a referência ao helpdesk, que foi algo que a gente tinha proposto e acabou tirando. Vamos ver, se der muito problema, eventualmente vai acabar voltando. Tem a gravação, né, que muita gente criticou e se optou por manter, eventualmente alguma hora vai acabar saindo, mas não acho que a gente tem... Acho que a gente tem uma massa crítica interessante para ver como é que vai ser o movimento nesse curto prazo, mas acho que ainda tem pouca massa crítica para fazer uma reflexão que leve a uma alteração normativa. Pelo menos, pelo que eu soube até agora, ainda não surgiu nenhum grande problema. Mais ainda, teria que surgir um super problema de fundo normativo. Acho que se eu puder complementar, Bia, acho que muito menos que mexer no cerne das questões de Assembleia, né, no conteúdo de Assembleia, eu acho que o que essa safra de 2020 nos mostrou, nos ensinou, foi que a gente definitivamente sai daquele contexto do não dá, né, porque toda vez que se falava de uma Assembleia 100% virtual, né, essa expressão Assembleia Digital nem existia ainda, a primeira coisa que vinha à cabeça, não dá ainda, porque a gente ainda tem que avançar aqui, avançar ali. Acho que essa safra de 2020 mostrou para a gente que não existe nada impossível de ser feito. Se você não sabe como fazer ainda, vai estudar um pouco melhor que você vai descobrir. E todo mundo sobreviveu a esse primeiro contexto aí de assembleias nesse modelo, sem dúvida nenhuma. Com aprimoramentos aqui ou ali serão necessários, mas acho que o passo importante aqui é essa visão do não dá, não vai existir mais, né? É possível de ser feito. Às vezes você precisa ajustar esta, né? Ajeitar esta aqui ou ali, mas você consegue viabilizar. Acho que se eu puder contribuir, a gente sabe que existem dois tipos de assembleia, né? Aquela assembleia que você sabe de antemão que vai transcorrer de maneira tranquila, porque os acionistas, seja o controlador, seja o minoritário, já manifestou de antemão como vai votar em determinadas matérias, já há uma composição prévia, então você já sabe que vai chegar ali, vai fazer a assembleia pro forma, mas que não vai ter grandes discussões. Eu acho que o teste realmente
vai se dar naquelas assembleias em que há um certo conflito entre acionistas ou entre a administração e os acionistas, e aí a gente vai testar realmente a digital num ambiente de estresse, vamos dizer assim, né? E é bom isso, eu acho que é importante isso, é importante que a gente realize o máximo possível das assembleias. O ideal é que quanto mais assembleias forem para o digital, melhor, porque aí você sim tem condições de aperfeiçoar a ferramenta. Será muito triste se, passar desse período nosso de isolamento, as companhias optarem em manter o tradicional método presencial e não adotar um sistema inteiramente digital. Eu acho Isso que eu queria perguntar para vocês. É possível a gente manter o digital depois da pandemia? Como é que vocês veem o futuro desse novo formato? Se eu puder acrescentar aqui, eu acho que isso vai depender bastante da realidade das companhias. Pegando um pouco aqui a linha que o Romeu trouxe, eu também acho que será uma pena se nós deixarmos passar essa oportunidade da gente conseguir, na medida do possível, fazer mais assembleias de maneira digital ou virtual, porque, de alguma forma, esse método, essa forma de participação, ela é inclusiva. Né? Nós podemos observar isso nas nossas assembleias, ainda que não com acionistas de participação relevante, mas acionistas que queriam acompanhar a vida da companhia, queriam participar numa assembleia que provavelmente presencialmente eles não o fariam. Eu acho que a gente tem um ganho interessante, mas eu acho que a transformação em massa, eu tenho dúvida se ela é adequada, porque eu acho que os administradores precisam olhar bastante para a realidade da companhia que eles, enfim, administram, para avaliar a adequação do modelo digital ou não. Em companhias efetivamente em que haja eventualmente uma maior litigiosidade entre grupos de acionistas, talvez faça sentido manter a assembleia presencial ou a híbrida, né, para que se possa proporcionar nesse ambiente o debate, enfim, o contraditório, que é o que a lei preceitua. Assim, eu acho que não tem o one size fits all, me parece. Eu acho que a gente precisa olhar a realidade de cada companhia para se adequar ao modelo. Mas, sem dúvida nenhuma, o que a gente já observa é uma tendência muito grande em utilização desses instrumentos. Né? Eu acho que eu diria que lá na frente, quando os meus filhos estiverem aqui sentados como nós, essa vai ser a realidade, não tenho dúvida nenhuma, porque a familiaridade deles com todos esses mecanismos, e até lá a gente se adapta também, eles estão estudando assim. Então, é absolutamente uma nova era, mas isso lá adiante. Eu acho que até lá a gente não deveria, acho que isso é um ativo, a gente não deveria perder isso que a gente conquistou em 2020, mas sem dúvida nenhuma, avaliar a realidade da companhia, avaliar a realidade da matéria que está sendo deliberada, como o Romeu bem disse. Que bom que a gente está conseguindo vislumbrar alternativas. E eu acho que aqui a gente não deveria olhar num cenário excludente. Então agora eu vou adotar a digital e eu vou abandonar a presencial. Que bom que a gente pode ter aí na linha do tempo essas duas ferramentas convivendo de maneira harmoniosa, sempre respeitando essas peculiaridades de cada realidade. Mas que bom que elas não são excludentes, que bom que elas podem conviver de maneira harmoniosa e no tempo, até que a digital se torne exclusivamente uma realidade.
Se puder complementar, assim, acho que eu gostaria que, de fato, mesmo quando a pandemia acabasse, a gente tivesse assembleias híbridas. Eu acho que ainda tem, nesse processo de transição, parece que faz sentido a gente passar um tempo tendo mais assembleias híbridas do que assembleias exclusivamente digitais. Dito isso, eu acho que se de fato o sistema veio para ficar, eu acho que ele depende de uma série de fatores. Um deles é até a posição de grandes acionistas. A gente tem, por exemplo, os grandes proxy advisors estrangeiros, eles historicamente eram contrários à realização de assembleia de forma digital, participação digital. Inclusive, esse ano, ao flexibilizarem as suas orientações, eles salientaram que era uma flexibilização de caráter temporário. Não sei se depois, com as experiências bem-sucedidas, isso de fato vai se confirmar, vai levar eles a reavaliar os grandes institucionais brasileiros. Vamos ver como é que o pessoal se comporta, porque também, no fundo, pelo que eu sei, grande parte das pessoas que têm participado por esse sistema é muita pessoa física. É muito legal estar trazendo essas pessoas, mas assim, qual é a força dessas pessoas para conseguirem fazer prevalecer, solidificar essa nova forma de participar da Assembleia? Eu sou um pouco cético nesse ponto, assim, até acho que vai depender muito da companhia, mas não me parece que... Acho que o Flávio falou muito bem. Assim, acho que as experiências que a gente já tem mostram que é viável, que dá para fazer e que não haveria princípio, não vejo a princípio um motivo para não se permitir o acionista participar por um sistema eletrônico. Mas se daí a gente vai ter, de fato, um novo formato se consolidando como preponderante num cenário pós-pandemia, eu sinceramente acho que tem muita chance de demorar, dessa evolução demorar alguns anos para se consolidar. Uhum. A gente está recebendo aqui várias perguntas, né? Eu queria começar com a da Marcela Salomão. Ela perguntou como devemos proceder no caso de um problema técnico, seja com a companhia ou com algum outro acionista que está tentando participar remotamente. Ela perguntou se vocês presenciaram ou souberam de algum problema dessa natureza feito agora, né, nessas primeiras assembleias de modo digital. E já emendando, a Gabriela Ponte Machado perguntou, relacionada à pergunta da Marcela, se a assembleia poderia ser anulada por prejudicar o exercício de voto, no caso desse problema técnico. Acho que tem que distinguir, né? Talvez começando aqui, assim, problema no sistema da companhia, a assembleia, acho que ela não continua, né? A princípio, até porque sou o provedor da sala que caiu, acho que não tem, dependendo da pessoa, vai ter que interromper a assembleia e, no limite, se o sistema cair de todo mundo vai ter que voltar para o sistema. Um acionista cai, ele volta, ele tem que se logar de novo e não me parece razoável se imaginar que... eu sempre faço analogia, desde a primeira reunião, com o acionista que vai ao banheiro, o acionista que vai atender o celular. Assim, parece meio, né, na presencial, parece bobeira, mas assim, são problemas que já existiam. Eu estou fazendo uma assembleia, alguém tem que atender o telefone, sai da sala. Eu paro a assembleia? Muito provavelmente não. Você não pode voltar a matéria, né? Não, vou voltar porque... Eu acho que tem uns pontos, minha visão também é assim, a gente fica tão focado na tecnologia às vezes que esquece que é só uma nova roupa, um problema antigo, ou desafios antigos. Muda a base acionária durante uma assembleia. Se eu estou no meio de uma reunião, o acionista resolve ir embora, eu vou fazer o quê? Eu vou proibir ele de... Aí certamente estou arrumando problema de justiça, né? Cárcere privado. Então, assim, não existiam em larga medida. Eu acho que tem um pouco de bom senso. O acionista voltou. Às vezes fala, onde está? Já acabou o item, votou. Posso dar meu voto? Sinceramente, se fosse a companhia, deixaria ele votar. Vou aqui só recomputar. Mas também, sim, são coisas que já existem. Se você pega, né, a Grazi estava falando do Lamin do Bulhões. Você pega o jeito da companhia, ele fala lá como é que eu trato o acionista que chega atrasado e não assinou o livro. Tem gente que fala, assina a sua ata. Tem gente que fala, deixa ele assinar o livro. Dá para lidar. Eu acho que tem que ser um vício muito forte para levar a nulidade de uma assembleia. Um acionista que caiu por um problema dele, e até a gente mudou um pouco o wording do artigo, para deixar claro, né, que estava lá, tinha que assegurar, falou, a companhia tem que diligenciar, e a responsabilidade da companhia é prover o sistema. Se o acionista vai ter, por exemplo, problema na internet dele, isso não pode, a gente tem que pensar na companhia, na comunidade de acionistas. Então, não me parece razoável você tentar construir
alguma linha de nulidade baseada no problema de um acionista, ou, né, um conjunto isolado, não pouco representativo de acionistas de acessar uma reunião. E Desculpa, Romeu, vai lá. O que eu só queria complementar é o seguinte: eu concordo com o Gustavo e acho que a regulação não serve para isso. A regulação não deve, a meu ver, tratar dos problemas ou seja, querer antever todos os problemas. Isso não é algo que a regulação deve fazer. Agora, é natural que, à medida que as situações vão ocorrendo, a gente vai tentando regular, então, vai tentando corrigir, né, de alguma forma. Então, a gente conhece aí as velhas histórias das assembleias, aí, que você colocava a seta da sala para um lado, a assembleia era do outro lado, mas era no mesmo edifício. E a gente sabe que pode acontecer uma diversidade de situações. O problema do digital, a meu ver, assim, o que eu vejo é o seguinte: qualquer um desses sistemas, ele não tem log de acesso e vamos supor, de maneira maquiavélica, alguém vai lá e derruba um acionista, né? Você não tem um log, um registro de quem fez isso. Você não sabe se foi a internet dele que caiu, se foi da companhia que caiu, se foi proposital a derrubada dele. Então, assim, você vai ter uma série de situações, nós vamos ter que lidar ao longo do tempo com isso, né? Eu só estou dando um caso aqui bem atípico, mas podem existir inúmeros outros que, ao longo do tempo, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E aí vamos ter que encontrar soluções. Também o acionista que ficava preso na portaria, né? Hoje em dia, e a gente esquece, assim, porque hoje em dia é muito fácil, todo mundo tem o telefone e filma. Há 15 anos atrás, telefone com um filmador. Então, assim, se você era travado na portaria, parece ridículo falar isso, mas você era travado na portaria. Eu conheço o caso, a pessoa foi travada na portaria, a assembleia foi realizada e acionista super relevante, posição de bilhões, e a pessoa não participou. Então, assim, mas não acho que você tocou bem num ponto, Flávia sabe isso melhor que eu, assim, a gente não pode escrever regulação pensando na conduta do desvio, porque senão a gente errada, né? Exatamente. Toda pessoa de bem, né? Assim, a gente tem que... É claro que às vezes você bota ali, você cria algum procedimento, por exemplo, para garantir, mas se você começa a pensar nos cenários mais catastróficos, não estou dizendo que eles não existam, mas se você começa o exercício de regulação, ele não pode começar, olha, tem um risco da pessoa ficar derrubando a outra do sistema, logo eu vou criar um sistema, fica excessivamente oneroso, assim, não faz sentido. Exato. Eu acho que, complementando aqui, óbvio que você não elimina esse risco de conexão, era um risco sério nessas assembleias digitais. Bia, você perguntou se a gente tem conhecimento de algum problema mais crítico no Brasil. Não, eu não soube de um problema mais grave, apesar de não estar na norma, como o Gustavo mencionou. Muitas companhias adotaram uma postura similar à da B3, citada pela Grazi, de disponibilizar um helpdesk, alguns, né, acessando remotamente pela própria ferramenta ou por meio de telefone. Então, se utilizou alguns mitigadores nesse cenário. Não elimina, obviamente, esse risco. E interagindo com as companhias, o que você observa muito, né, e aí para as companhias que ainda não realizaram as assembleias, era como fecha os olhos e reproduz o ambiente de uma assembleia presencial, só que virtualmente. Então, um exemplo clássico: a pessoa entra no prédio da companhia, ela dá de cara com uma recepção, faz uma primeira sala virtual de recepção. É o primeiro step ali. Dali, a pessoa vai para uma sala em que ela tem uma pessoa do RI e uma pessoa do jurídico societário que vai receber a documentação. Depois, ela entra na sala da assembleia. Então, as companhias, de uma maneira em geral, elas foram tentando, né, montar um mundo de avatar ali, né, dentro da assembleia, e uma interação muito azeitada entre equipe de RI, equipe jurídico societário e equipe de TI. Essas pessoas tinham que estar muito alinhadas naquele procedimento, e muitas reportam que fizeram a exaustão simulações de cenários
para tentar capturar os eventuais problemas que uma pessoa individualmente pudesse ter e eles tentavam eliminar, né? De novo, eliminar nunca vai ser possível, um risco de perda total de conexão, mas eu acho que se fez muitas simulações e um exercício muito intenso para tentar mitigar ao máximo esses riscos aí. O Ricardo Lupion colocou uma provocação interessante aqui para vocês. Ele comentou que a decisão de fazer a assembleia digital é da companhia, né? Então, como a Flávia falou, ela tem que garantir esse funcionamento, mas que se o acionista, por exemplo, que acho que foi um exemplo do Gustavo, que se o acionista sai da sala, né, para, por exemplo, ao banheiro, foi uma opção dele, mas se a conexão cai, não foi essa opção, né? Eu sei que vocês comentaram um pouco dessa situação da portaria, mas acho que eu queria que vocês comentassem um pouco mais isso sobre como que funcionaria, né? Porque a companhia ela tem mais responsabilidade nesse caso da assembleia virtual, ou vocês conseguem fazer um paralelo que seria como outros problemas que já acontecem na assembleia presencial? Bia, se eu puder trazer um pouco do nosso exemplo aqui, eu acho que situações dessa natureza, enfim, podem sem dúvida nenhuma acontecer, mas vamos imaginar um cenário de legitimidade, né, em que efetivamente enfim, a internet do acionista caiu por algum momento e vai voltar. Nós, no caso da B3, nós tivemos um contato prévio, a nossa área de RI, com cada um dos acionistas que se interessou em entrar na Assembleia, em participar da Assembleia, né? É claro que a gente sempre pode imaginar situações de estresse, né? Mas me parece que esse contato e a disponibilidade da companhia, né, em ouvir o acionista, eventualmente ele levantar a mão por algum outro meio tecnológico que ele tem, celular ou qualquer outra coisa, dizer, olha, eu caí, eu quero voltar, eu quero falar sobre isso. Me parece que num cenário legítimo em que as partes, enfim, querem efetivamente não obstar o exercício do direito de voto ou a participação, não me parece que isso seja um problema tão crucial. É claro que tudo pode ser usado de uma maneira, tudo pode ter um mau uso, né, digamos assim, né? Uhum. Assim como tem as técnicas de retenção da portaria, pode ter outras, mas aí como, enfim, o Gustavo e a Flávia já comentaram aqui, me parece inadequado a gente pensar desta maneira e deixar para, enfim, punir e eventualmente tratar as consequências de fraude onde é fraude, né? Onde não é comportamento legítimo da companhia. Eu acho que nós, sem dúvida, esse novo formato ele nos impõe novos desafios, né? Novas maneiras de pensar. Eu acho que a discussão e a provocação é bastante importante para a gente pensar sobre esses novos desafios. O que não invalida, na minha opinião, de tudo que eu presenciei até hoje ou que eu ouvi, os méritos deste novo formato ou da possibilidade de termos esse novo formato em relação aos ônus que ele eventualmente traz. Eu achei interessante da sua fala, Graziela, que você colocou a tecnologia, né, que como também uma solução para esse tipo de problema, né? Então, de repente, você não está conseguindo falar, você precisa, você é um acionista relevante, você também pode utilizar outros meios, né, para dizer, olha, gente, estou tentando voltar. Então, isso também é interessante, né? A gente já está estourando aqui o tempo, mas vou abrir para uma outra pergunta que chegou aqui da Daniela Aires. Ela perguntou se uma companhia que publicou um edital para a AGO presencial, depois da edição da 622, mas em decorrência da extensão da quarentena, decide fazer a AGO digital, se essa companhia deve publicar novamente o edital ou basta apenas publicar o fato relevante. Não sei se o Gustavo ou a Flávia podem comentar. Hoje, pela 622, a possibilidade de editamento do anúncio de convocação
por meio de fato relevante, é restrita àquela hipótese ali da Assembleia já convocada para quando a edição da regra. Então, a princípio, eu teria que fazer um suplemento, um aditamento do anúncio publicado no jornal. Né? Acho que a grande vantagem do fato relevante é, enfim, as companhias que você vai da 547 não precisam publicar no jornal, não tem DO e é uma vez só, né? Mas me parece que a companhia que não está naquela hipótese já prevista na 622, a forma dela editar o anúncio de convocação é da mesma forma que o anúncio foi publicado. Entendi. A gente também tem uma outra questão aqui. O Gustavo e a Camila Tinoco queriam saber de que maneira as companhias observaram o que foi disposto no artigo 21C da instrução CVM 481, que prevê a possibilidade de comunicação entre os acionistas, e se isso foi feito sem a intervenção da mesa diretora dos trabalhos da Assembleia. Esse é um ponto interessantíssimo, porque se a gente pensar, essas plataformas todas, elas permitem a comunicação privada de ponto a ponto entre duas pessoas, entre dois acionistas, ou a comunicação com todos, né? Para isso teria que, assim, eu confesso que eu não sei, eu não conheço, mas talvez, eu sei que o Zoom dá para fazer isso. Você teria que criar uma outra sala específica só para um grupo de acionistas. E aí isso teria que ser feito na hora, porque, por exemplo, você está lá com vamos supor, um grupo de acionistas minoritários ou preferencialistas pedem para instalar o Conselho Fiscal. E aí eles precisam, entre eles, conversar sobre os candidatos que eles vão nomear ou eventualmente compor ali para indicar um candidato único. Isso tem que ser feito numa sala separada, né? A não ser que todos concordem que seja feito abertamente para que o controlador veja, mas eles podem falar, não, a gente quer fazer isso de forma reservada. Aí teria que ter uma sala específica para eles, né? E aí a questão essa sala também teria que ser gravada ou não? E se ela for gravada, né? Porque vai abrir toda a discussão que numa presencial seria privada, né? Essa discussão não seria registrada em lugar nenhum. Então, essas questões que são interessantes também da gente debater. Não sei, eu acho que desculpa, Bia, puxando pouco um ponto que o Gustavo trouxe numa fala anterior, se a gente for olhar mais para trás, né, de 2019 para trás, eram questões que dificilmente, em raros casos, se resolve na data da Assembleia. Mesmo num cenário em que você tinha só assembleia presencial e boletim de voto à distância. E eu ainda digo mais, eu acho que é muito mais provável que eles se conversem e se resolvam no WhatsApp do que propriamente indo para uma sala do Zoom. Porque é assim que é a vida real, né? A vida como ela é. Então, acho que, primeiro, raramente acontece no dia da Assembleia, seja ela presencial, seja ela digital, e em acontecendo, eles se resolvem por outros meios, né? Usam os telefones, meio que os acionistas que são representativos ali, eles se convivem ali de alguma maneira no mercado, né? Então, acho que é uma discussão interessante, mas acho que ela perpassa a questão da Assembleia digital. Eu concordo com a Flávia, eu acrescento ainda, eu acho que um comentário, uma observação aqui de natureza um pouco mais jurídica, fazendo o exercício de transpor, né, a pergunta para uma assembleia presencial. É a companhia obrigada, por exemplo, a oferecer um recinto em que tenham ali várias salas de reunião privativas para os acionistas, se assim quiserem? Tem um pouco de dúvida, né? Acho que não tem essa obrigação na lei. E o que prevê o artigo 21C, ali o inciso 3 da 481, não é uma participação ou uma interação privada entre acionistas numa assembleia onde estão todos, né? Os sistemas, me parece, que foram usados pela companhia, assim foi o da B3, possibilita a interação dentro do ambiente da assembleia, onde todos podem colocar a sua opinião para todos os presentes na assembleia, né?
tenho um pouco de dúvida se seria legítima a pretensão do acionista em exigir um recinto privado para sua discussão. Afora a questão que me parece já bastante óbvia, que a gente tem inúmeras soluções tecnológicas para fazer essa discussão antes da Assembleia ou durante dela. A gente tem aqui também mais uma pergunta, né? A Giovana perguntou com relação ao livro de registro de presença dos acionistas, que deve ser assinado por todos os presentes, né? Como que a gente deveria proceder no caso de uma assembleia digital? Ela disse: a instrução 481, conforme alterada, considera os acionistas que participarem remotamente como presentes, mas não explicita se o livro deverá ser assinado posteriormente. Posso começar? Claro. Assim, já na reforma de 2011, né, uma das mudanças lá, a inclusão dos parágrafos únicos do 124 e no 127, fala que a presença, se considera presente quem participa na forma da regulamentação da CVM. E já na 561, a CVM fala que quem participa, seja pelo sistema, que enfim não era utilizado, mas já era uma possibilidade desde a edição da 561, ou que envia o voto à distância, ele era considerado presente. E parece que o livro ele tem uma importância muito grande, a princípio, porque ele era o principal meio né, ele era o meio de prova da presença do acionista. Então, para controlar a questão do quórum de instalação, você precisava do livro. Acho que desde 2011, ou mais especificamente desde 2015, quando a reforma de 2011 foi regulamentada, acho que esse problema específico de quórum já não se colocava, porque considerava presente e qual é a forma que a companhia tinha de consolidar aquela informação. Acho que a companhia podia fazer, por exemplo, um registro no próprio livro de presença, acionistas que participam do boletim de voto à distância, mas eu sei que muitas não faziam, eu acho que nunca foi problema. A preocupação com relação à ata que foi suscitada na audiência pública foi um pouco, né, a questão a ata é um registro um pouco diferente, é levada arquivamento na junta, muito embora enfim, minha experiência grande, muitas vezes você lavra um extrato assinado pelo presidente e pelo secretário, mas acho que a diferença foi essa, só é uma preocupação, o motivo pelo qual se alterou na 622, se incluiu a regra para a ata e não fez referência ali ao livro de acionistas, é que se entendeu que o 21V, salvo engano, já resolvia, não havia nenhum problema. Me parece que é uma boa prática esse registro no livro, mas que não é algo obrigatório. A companhia tem que ter, certamente, formas de depois demonstrar como ela fez, né, o cômputo dos acionistas presentes, inclusive para fins de verificação do quórum de instalação. Mas acho que o que aconteceu, talvez seja do pouco escrito, mas em 2011, confirmado em 2015, foi você meio que acabar. A reforma de 2011 ela quebra o monopólio do livro como documento exclusivo para se comprovar a presença e a verificação do quórum. Vou fazer mais duas. Desculpa, Romeu, quer comentar? Sim, nesse caso do 21V, que é o inciso terceiro, né, Gustavo? O importante é ter o registro da presença no sistema eletrônico. E aí eu não sei se o Zoom, se o Teams, o Webex, o Google Meet, ele depois gera um relatório de quem ingressou e quem não ingressou. Eu sei que você tem... Nesse esforço de futurologia, desculpa me estender, Bia, mas até a reforma de 2011 ela já prevê que a CVM pode, né, editar regulamentação falando do livro digital, inclusive de presença, que é algo que nunca foi feito. Mas eu até fiquei imaginando se a gente não podia ter se o livro vira um sistema no fundo, é quase integrado, né? A pessoa vai fazer o login no sistema e vai entrar, a pessoa que manda o boletim de voto à distância também entra. Eu acho que Flávio ficou pensando aqui no exercício, né, da Assembleia daqui a uns anos, eu diria que muito provavelmente essa questão também não vai se colocar, porque agora a gente já tem, no livro a gente ainda tem claramente, né, o físico e o virtual coexistindo, mas como eles estão coexistindo já desde 2015, e boletim de voto à distância é uma realidade, né, importante desde a primeira Assembleia realizada depois e cada ano mais, então
me parece que não há assim, não há, acho que é um campo para evoluir, mas não vejo nenhum tipo de obstáculo intransponível na regra, né? Nenhum grande problema na regra que a gente tem hoje em dia. Gente, eu vou fazer mais outras 2 perguntas só, e daí a gente já encerra por aqui. Primeiro, uma dúvida do Leonardo Campos, né? Ele quer saber se as opções, se a opção de assembleia presencial ainda está na mesa, ou se a instrução ela coloca digital, né? Imagino que sim, só queria que vocês comentassem um pouco isso, mas ela não está, a presencial não está proibida na instrução, né? Sem dúvida, ela é, como a gente reforçou aqui, você tem a opção de uma assembleia digital, que pode ser exclusivamente digital, pode ser um caminho, né, intermediário ali, que é a assembleia híbrida, um pedacinho presencial, permitindo presencial e permitindo digital também, e você tem ainda um número significativo de assembleias presenciais. É claro, né, todas as companhias estão preocupadas ali em se organizarem para manter as regras de distanciamento social quando viabilizam as assembleias presenciais. O que a gente tem visto é, nessas assembleias presenciais, um passo adicional, né, um pedacinho a mais nessa assembleia, que algumas companhias têm viabilizado o acompanhamento da assembleia por meio remoto. Você não consegue participar, votar efetivamente, mas você consegue acompanhar remotamente o que está acontecendo na assembleia presencial. Mas ainda assim, para você votar, você teria que estar presente e respeitadas ali as regras de distanciamento social, né? Mas é absolutamente possível. Se puder complementar, até assim, ó, me parece que a reforma 931 tem até um caráter excepcional, embora a gente, né, todo mundo aqui está fazendo votos para que cada vez mais a gente tenha assembleias híbridas digitais, é a inclusão de um novo parágrafo 2º-A, inclusive ele não é auto-aplicável, ele estava condicionado à edição da norma, né? Então você vê, então, é um dispositivo de caráter excepcional. Há muita gente, inclusive, que argumenta, que defende que a assembleia digital, 100% digital, deveria ser algo excepcional para tempos de pandemia, que depois você devia voltar ao sistema de participação virtual, mas não uma assembleia 100% digital. E o parágrafo 2º-A, ainda talvez até para estressar esse caráter excepcional. Ele, inclusive, só faz referência à companhia aberta, embora eu tenha editado uma instrução normativa, a rigor, o que o parágrafo 2º-A, né, o novo parágrafo 2º-A do 124 fala que nas companhias abertas a CVM poderá editar normativa excepcionando o parágrafo 2º, que é onde consta né, do mesmo artigo 124, que é onde existe a exigência da Assembleia como uma reunião física, a princípio, na sede da companhia. Bom, e para terminar, a gente tem aqui uma pergunta do Renato Chaves, que ele quer saber como fica a possibilidade de rastrear os acessos, imaginando que, de repente, a hipótese de uma assembleia com conflito. Graziela, quer começar? Acho que a resposta aqui é mais fática do que jurídica, né? Os sistemas, a depender dos sistemas, eles vão permitir mais ou menos a hipótese de rastreamento e verificação da participação dos acionistas, em qual momento. Então, acho que dependerá essencialmente do sistema utilizado e da prontidão dele para permitir o rastreamento. Ótimo, gente. Bom, a gente até passou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas nós chegamos ao final da nossa live. Queria agradecer muito aos nossos palestrantes aqui, aos nossos debatedores, a Flávia, o Gustavo, a Graziela e o Romeu, e principalmente a todo mundo que ficou acompanhando a gente aqui até um pouco mais tarde. Queria falar, depois do agradecimento, né, dizer que para vocês ficarem de olho nas redes da Capital Aberto, e que logo mais a gente divulga as datas e os temas das próximas lives, então fiquem de olho. E mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, Bia. Tchau, pessoal. Tchau, gente.